Eu me lembro, no início desta reunião, a Raquel. Raquel disse assim: Deus quer fazer de você um instrumento para ganhar muitas almas. Alguém lembra disso? Pois é. Deus quer fazer de você um instrumento para ganhar muitas almas. E durante essa semana eu estava meditando na palavra do Senhor e Deus colocou no meu coração de compartilharmos com os irmãos sobre o ministério do apóstolo André. O apóstolo André foi um dos 12 que compôs o Colégio Apostólico de Cristo. Mas antes de falar um pouco sobre ele, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, do verso 29 até o verso 42. Que o nosso sonoplasta possa colocar no telão aí para nós. Vamos ler na tradução que está aí. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 29 ao 42. Diz assim: No dia seguinte, João Batista viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que nele fosse manifestado, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vir descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito. E eu vi e tenho testificado: este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouviram-no dizer isto, e seguiram de imediato a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, Pedro, que traduzido quer dizer Cristo. E levou Pedro, e levou-o a Jesus, ou levou seu irmão Pedro a Jesus. E olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Muito bem. Sobre André, a gente tem poucas informações na palavra de Deus. Nós sabemos, então, pelo texto, ele era discípulo de João Batista, e sendo apresentado Jesus para André, André de imediato passa a ser um seguidor de Jesus. A partir daí, um homem entusiasta, um homem cheio de paixão por almas. Daí veio um tema que Deus colocou no meu coração: André, um entusiasta, pescador de homens. Talvez poucas pessoas vão lembrar de André. Pode lembrar de Pedro, João e Tiago, que está na ponta da língua. Mas André, poucas pessoas lembram. Esse André, gente,
teve um ministério extraordinário, mais ou menos 30 anos de ministério. Se você notar, todas as vezes que consta o nome dele em alguns textos, ele está perguntando para Jesus alguma coisa, ou ele está levando uma pessoa a Jesus, ou ele está mostrando proatividade. E eu quero compartilhar esse apóstolo André, o que eu aprendi com ele, o que você pode aprender com ele, principalmente na força do seu entusiasmo, na sua proatividade e no desejo de levar pessoas a Cristo. Ele havia esperado na profecia lá dos profetas. Ele havia crido no que João Batista estava dizendo. E ele servia com paixão o reino de Deus em sua vida como um discípulo de João. E ele queria extravasar isto. Ele queria proclamar isso. Aquilo tudo estava contido nele. Até que João diz: olha, eu batizo com água, mas após mim vem um que batizará com fogo. Ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que ele queria dizer? André, eu batizei com água, mas está aí o homem que te batizará com fogo. Se a paixão de André já era uma paixão extraordinária pelas coisas de Deus, sendo discípulo de João, imagine agora sendo discípulo do próprio Cristo. Quando a gente fala, a palavra paixão pode nos levar para um sentimento carnal, daquela questão, do homem, da mulher e etc. Não, paixão, a pessoa pode ter uma paixão por um tema, por um objeto, por um propósito, ou então pode se entregar para um bem maior. Quando a gente fala paixão, nos remete à paixão de Cristo. Quando a gente fala da paixão de Cristo, fala do seu martírio, da sua dor, que ele foi moído por nós. Esta é a paixão de Cristo. Se permitiu ser moído por nós para nos salvar. Isto é paixão. Isso é um entusiasmo que está dentro da pessoa em querer, conquistar algo, realizar algo, cumprir um propósito, mesmo que isso lhe traga dor muitas vezes. Essa é a paixão construtiva, positiva. Não é a paixão carnal, negativa. André, ele era cheio de entusiasmo. Ele era cheio de paixão pelas coisas de Deus. E ao receber de Deus, ele queria extravasar isso. E quando ele tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que ele quis fazer foi falar para o seu irmão: encontramos o Messias. Por quê? Porque o coração dele era um coração entusiasta. Era um coração cheio de paixão pelas coisas de Deus. De alguém que queria levar as boas novas, as boas notícias para as pessoas. E ele começa levando as boas notícias para dentro da sua própria casa. Levando as boas notícias para o seu irmão, chamado Pedro. Este André que eu quero falar. Esse André que foi um dos 12. Seu nome é de origem grega, que significa valente. Irmão de Simão Pedro. De profissão pescador. Um homem que teve o seu ministério próspero. 30 anos, cheio de entusiasmo. Cheio de paixão. E morreu por causa do seu entusiasmo. Diz a história que ele morreu, inclusive, crucificado. E pediu para ser crucificado em uma cruz em forma de X. Braços e pernas abertos, que ele não se achava digno
de ser crucificado em uma cruz em forma de T, como aquela que Jesus foi crucificado. E antes de morrer, fez questão de doar os seus bens, suas roupas, seus pertences pessoais aos seus algozes. Ele disse: não precisarei mais disso, porque agora eu terei um encontro com aquele que eu sempre anunciei. Este é o André, que talvez muitas pessoas não conhecem. O André que quis seguir o Senhor e o Senhor escolhe depois, homologa a sua chamada, e não somente a dele, mas também de Pedro. André passou a ser um dos primeiros discípulos de Cristo, passou a ter os primeiros contatos com os milagres de Jesus, milagres que fortaleceu as suas convicções. Se ele já cria, agora vendo os milagres através de Cristo, muito mais forte se tornou o seu entusiasmo, a sua paixão pelas coisas de Deus. Talvez por isso ele se tornou um mártir, levando a palavra de Deus a lugares longínquos. Ele morreu lá para o lado onde nós conhecemos hoje, Turquia, Grécia, evangelizou aquela parte da Romênia, da Ucrânia, da Rússia. Alguns dizem hoje o leste europeu. Um homem que o seu entusiasmo levou longe. O entusiasmo de alguém pode levar ele ao longe, no cumprimento da chamada de Deus. Uma pessoa sem entusiasmo, sem paixão pelas coisas de Deus, ele não sai da cadeira onde ele está sentado. Ele não tem sonhos, ele não tem projetos. Mas aquele que recebeu as boas novas do reino, que se torna uma pessoa entusiasta, cheio de paixão pela obra de Deus, em cumprir o propósito de Deus, ele permite que o Espírito sopre sobre sua vida e diga para ele onde ele tem que ir anunciar as boas novas ou as boas notícias de Cristo. Deus o tira do Rio Jordão, onde ele aprendeu muito de João Batista, e o leva então para a Europa, para o leste europeu. E 2000 anos depois nós estamos aqui falando de um apóstolo que poucas pessoas conhecem o mínimo de sua história ou da sua biografia. Este André, gente, tinha um desejo enorme de receber dos céus o fogo do Espírito. João Batista falava: olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com fogo. É como se ele dissesse: olha, se com água, João, já está maravilhoso, imagine com fogo. Quando João Batista aponta: eis aí o homem que eu sempre disse. A partir daquele momento, André segue a Cristo. Ele se coloca no caminho de Cristo. E Cristo até percebe que André, junto com outros, estavam seguindo. Jesus fala: o que esses caras querem? É como se André falasse o seguinte: olha, eu quero fogo. A partir daquele momento, André passa a ser um seguidor de fato do Senhor Jesus. André, então, foi um dos primeiros discípulos de Cristo. Um homem entusiasta. Talvez alguém esteja perguntando: o que é uma pessoa entusiasta? É aquela pessoa que é intensamente ou exageradamente dedicado a alguma coisa. Aquele que é tomado por uma força, por um arrebatamento, por uma admiração por alguém ou por algo. Uma pessoa quase fanática, no bom sentido. Este era André, aquele que de repente lá atrás foi chamado de fanático por ser um cristão, por ter um entusiasmo e uma paixão forte no seu coração. Eu pergunto se alguém já te chamou de fanático alguma vez.
Se alguém disse assim, você é fanático, você já vai orar de novo, você já está lendo de novo, já está cantando de novo, você já está envolvido com essas coisas de novo, então seja bem-vindo ao mundo do entusiasmo. Um dos primeiros indicadores de quem serve a Cristo é o entusiasmo que ele carrega, é a paixão que está dentro dele. No cantar, no ler, no meditar, no querer, realizar e etc. Isso estava lá em André, cheio de entusiasmo. E eu pergunto, como está o seu entusiasmo nesse tempo diferente? Alguém pode dizer, mas na época de André não tinha problema? Tinha porque todos os cristãos estavam sendo presos, açoitados, inclusive Saulo estava aprendendo muito deles. É como se fosse a Covid-19 da época. Todos corriam risco por ser cristão no passado. E hoje, inclusive, muitos cristãos correm um risco também por causa dessa pandemia. Mas uma coisa que tinha no passado e que precisa ter nos dias de hoje é entusiasmo. Tinha entusiasmo lá em André. E eu pergunto se tem entusiasmo aí. Estava meditando sobre este homem. André se mostrou ser um ganhador de almas, um discípulo proativo, um líder. A gente percebe André entrando em cena ali, quando João Batista apresenta para ele a Cristo. Quando André também chama o seu irmão Pedro e o apresenta a Cristo. André entra em cena também na multiplicação dos pães. Se vocês forem ler o texto lá em João, capítulo 6, versos 6 e 9, fala que lá estava Filipe, lá estava André. A multidão estava ali com o Senhor, já era tarde, só de homens, tinha mais de 5.000, imagine, com mulheres e crianças. E Jesus olha para os discípulos e diz, olha, dá a vocês de comer para esse povo, deve estar com fome mesmo. Filipe diz o seguinte, mas Senhor, se nós tivéssemos 200 dinheiros para comprar de pão, ainda não bastaria para esse povo. Mas André aparece em cena, trazendo um rapaz, um menino, com 5 pães e 2 peixes. Enquanto Filipe fala, nem que tivéssemos 200 dinheiro, André entra em cena, mostrando o menino com 5 pães e 2 peixes. Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. O que é isto para tanto? Mas olha, está aqui um menino. Pedro, não tem manifestação de Pedro aqui, de João, de Tiago e de outros apóstolos e outros tantos que acompanhavam o Senhor. Mas tinha um André trazendo uma sugestão. Na crise, às vezes os grandes silencia-se, mas o André anonimato traz uma sugestão. Mas essa sugestão pode abrir uma grande porta e alimentar muitos. É um entusiasmo. Quando a pessoa não tem entusiasmo, ele se cala, ele fica inerte. Ele entra em um mundo de omissão. Mas André não. André, ele está ali no meio dos 12. No grande sermão escatológico do Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 13, verso 3 e 4, aparece André perguntando para o Senhor, querendo aprender mais. Ele estava com Pedro, Tiago e João. E lá estava André perguntando, Senhor, explica-nos isso, eu quero saber mais, Senhor, fale mais sobre isso, Senhor. Aparece ali André, proativo, perguntador. Pois é, André se torna um pescador de almas, um homem que o coração pulsava em levar pessoas a Cristo. Ele queria aprender do reino de Deus e queria que outras pessoas ouvissem sobre o reino de Deus. André gostava de levar pessoas a Cristo. Parece que é um tema em desuso hoje, em muitas igrejas, levar uma pessoa a Cristo.
Primeira coisa que André fez é o seguinte: olha, eu vou levar Pedro a Cristo. Daí você vai lendo o texto, ele leva um rapaz dos 5 pães e 2 peixes, mais para frente você vê ele levando os gregos a Cristo. Hoje não se ouve mais levar alguém a Cristo. Na verdade, muitas pessoas não estão levando a si mesmo. André não, André queria levar as pessoas a Cristo. Ele era um entusiasta. Ele era um homem cheio de paixão pelas coisas de Deus. Ele queria que as pessoas ouvissem do reino de Deus. Ele queria que as pessoas, além de ser batizadas em água, pudessem ser batizadas com fogo. Esse é o André, que gostava de levar pessoas a Cristo. Hoje, há muitas pregações que querem mostrar os benefícios do reino. Que a gente sabe que o reino traz benefícios. Mas levar as pessoas a Cristo é outra coisa. A pessoa não está pedindo benefício, ele está levando pessoas a Cristo para que o outro receba os benefícios da vida eterna, da salvação, e que possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o André. Nas últimas décadas vimos poucos evangelistas com o mesmo entusiasmo de André. Eu me pergunto, em minhas orações essa semana, eu falei: Senhor, em que nível está o meu entusiasmo, a minha paixão em relação ao entusiasmo e a paixão de André? Senhor, quantas pessoas estou levando até Ti? Quem eu estou levando para o Senhor? O que eu aprendo com este André? Hoje muitas pessoas falam o seguinte: olha, eu não levo por causa da pandemia. Ué, é só fazer a leitura antes da pandemia. Nas últimas décadas vimos poucos evangelistas com o mesmo entusiasmo de André, mas nós achamos um na história moderna, Billy Graham. Eu anotei aqui, Billy Graham, ele nasceu em 1918, morreu em 2018 com 99 anos. Foi um homem extraordinário, um homem que pulsava por almas. Diz aqui na sua biografia que ele conseguiu juntar, através do rádio e da televisão, mais de 2 bilhões de ouvintes para ouvir o seu sermão sobre Cristo. Só em uma de suas cruzadas, mais de 2 bilhões de pessoas estavam ouvindo o Billy Graham e a sua pregação sendo traduzida para mais de 185 países. Foi um homem que foi conselheiro de vários presidentes nos Estados Unidos, capelão da Casa Branca. Billy Graham, um entusiasta. Tinha o mesmo entusiasmo de André. Ele mesmo criou um projeto chamado Operação André. Billy Graham disse: olha, nós precisamos levar pessoas para Cristo. E ele cria então a Operação André, baseado nesses pequenos relatos da Bíblia sobre o ministério deste homem de Deus. Billy Graham trabalhava com conferências, com cruzadas. Ele pedia para os irmãos para que cada irmão levasse uma pessoa não crente ou alguém que precisava de ouvir sobre Cristo. Poderia ser o pai, a mãe, um parente, um primo, um vizinho, um estranho, não importa. O importante é que a pessoa levasse alguém a Cristo ou para aquela cruzada. Quem não pudesse estar na cruzada, ele dizia: olha, convide a pessoa para assistir à cruzada na sua sala, em sua casa. Convide você e o seu vizinho, você e o seu parente. Abra a sua sala, ligue a televisão. E na hora da cruzada, então, esta pessoa estará ouvindo a palavra de Deus. Convide esta pessoa para ouvir sobre Jesus em sua sala, na sua casa. Faça parte da Operação André. A Operação André era isso: convidar amigos, parentes, pessoas que pudessem estar nas conferências.
é um tempo que a gente tem que rever. Porque esta operação salvou milhares e milhares de pessoas. A Operação André salvou milhares e milhares de almas. Porque André era uma pessoa e queria levar alguém a Cristo. Um cristão sem entusiasmo, ele não chega a lugar nenhum. Um cristão sem paixão, ele não chega a lugar nenhum. É igual água de chuchu. Tem gosto. E a gente precisa pedir para Deus essa motivação, esta graça de pulsar em nossos corações esse desejo que pulsava no coração do apóstolo André e do Billy Graham. Eu acredito que o ministério do apóstolo André pode também contagiar nossas vidas, porque o Espírito Santo é o mesmo, porque Jesus é o mesmo que continua batizando com fogo, é o mesmo que levantou o Billy Graham para pregar para milhões e milhões de pessoas, o Espírito Santo que encheu de entusiasmo o coração de André, é o mesmo que habita no meu coração e no seu coração, e ele está aqui nesta noite. Entusiasmo. E eu quero recapitular isso. André primeiro levou seu irmão Pedro. Olha só, um bom exemplo para levarmos a Cristo nossos parentes. André quis levar o seu irmão. Pedro, vem aqui, eu achei o Messias. Eu quero te apresentar a ele. Vem. Rapaz, pregar para alguém de casa não é fácil, mas ele queria alcançar e começou por sua casa. E vocês sabem quem foi Pedro? Em quem se tornou Pedro? Porque o André o convidou a ir até Cristo. Então André primeiro leva o seu irmão. Depois no capítulo 6 de João, diz então que ele apresenta para o Senhor aquele rapazinho com a sua marmita, com 5 pães e 2 peixes, onde Cristo abençoou e multiplicou. Naquele evento da multiplicação, somente André se manifestou entre os 12, trazendo uma sugestão, uma possibilidade onde não tinha possibilidade. Senhor, aqui está esse rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso, né? Para muita gente, né? Mas ele está aqui, né? Porque André já tinha visto alguns milagrinhos. Você já teve algum milagre na sua vida, pequenos ou grandes? Então você já é capaz de apresentar para o Senhor uma sugestão. Quantas sugestões a gente fala nas minhas orações? Eu falo, Senhor, eu posso sugerir? Senhor, isso aqui é impossível, é improvável, mas se André apresentou o rapaz com 5 pães e 2 peixes para alimentar, sabe lá se não tinha mais de 15 mil pessoas lá? Eu não posso. Mas a falta de entusiasmo faz com que a pessoa se cale, seja omissa e sequer sugere alguma coisa ou venha sugerir algo. Naquele evento dos 5 pães e 2 peixes, não tinha só os 12 não, gente, tinha mais discípulos do Senhor o seguindo. Um dizia, mas poxa vida, 200 dinheiro, nem que tivesse 200 dinheiro, não daria para comprar tudo de pão, e mesmo assim, onde achar mercado, padaria, mortadela, sabe o que for, sardinha e lata, mesmo com dinheiro na mão, não daria para fazer nada. Mas André diz, olha, tem aqui. Você vê? Tem aqui o único que foi proativo, o único que se mostrou, único. Felipe foi aquele que disse, mesmo se tivesse 200 dinheiro, agora entre Felipe e André, quem se deu melhor? André. Porque ele trouxe uma sugestão. Talvez eu diria,
Olha, Felipe, é verdade, 200 dinheiro não dá para alimentar, mesmo que tivesse, não daria para alimentar o povo, e aonde achar pão, né? Se fosse eu queria apresentar aquele rapazinho com 5 pães e 2 peixes, vou pagar um mico. Mas André foi proativo. Ele falou, está aqui o rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanto? Mas o menino está aqui, Senhor. Tá bom, dá aqui os 5 pães e 2 peixes aí. E multiplicou. André mostrou-se ser proativo. O entusiasmo de André levou o menino a Cristo com a sua marmita. Mesmo nós servindo a Cristo, muitas vezes ficamos impotentes diante do problema. Os apóstolos estavam seguindo o Senhor, mas diante daquela situação eles ficaram impotentes. Mas André fala alguma coisa. Há situações na nossa vida, mesmo seguindo o Senhor, que a gente se cala. E Deus espera ouvir de nós pelo menos uma sugestão. Ou então assim, Senhor, eu vou para a esquerda, vou para a direita, oro mais, oro menos, visito o que eu faço. Senhor, como é que é? O Senhor, está aqui o menino, 5 pães e 2 peixes, é pouquinha coisa, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. A pior coisa é esperar e a gente não sugerir nada. A gente não se faz nada diferente do que Felipe e os demais. A gente precisa aprender com o André. Sugerir alguma coisa, por mais que seja algo improvável, mas a gente tem que ser proativo para que Deus possa fazer um milagre. É na nossa proatividade que Deus faz milagre. É no nosso entusiasmo mínimo que seja que Deus opera a multiplicação. Eu já contei uma historinha para vocês sobre um patrão, um diretor. O homem perdeu o horário do almoço, gente. Estava com fome. Ele falou, olha, não vai dar para almoçar hoje, pediu para a secretária, por favor, fulano de tal, vai até a lanchonete, pegue para mim um misto quente. Estou com uma fome danada. A secretária então desce, vai até a lanchonete, que era a mais próxima que tinha, próximo daquele prédio. Daí o rapaz do balcão fala o seguinte, olha, minha senhora, é o seguinte, não dá para fazer misto quente, já que a senhora quer um misto quente, porque não tem queijo. Ah, não tem queijo? Não tem queijo, tá bom. Pegou lá, subiu, foi lá, então estava o patrão e falou, olha, chefe, misto quente não dá, não tem queijo. Ele falou, ah, tá bom, não dá para o misto quente porque não tem queijo. E eu fico com fome. Ele olhou para o office boy, um rapazinho novo, falou, rapaz, vai lá embaixo, peça um misto quente. A secretária olhou e falou, mas como? Vai lá, rapaz, peça um misto quente. Então o rapaz desceu, falou, olha, eu quero um misto quente. O balconista falou, olha, não tem queijo. Daí ele pensou consigo mesmo e falou, o que é que você tem? Ah, eu tenho hot dog. Eu tenho quase um misto quente. Pode ser o presunto quente. Pode ser um hambúrguer. Tem outras coisas aqui, uma coxinha de frango. Ah, tá bom. Chegou lá e falou, chefe, é o seguinte, não tem mesmo um misto quente porque falta queijo, mas tem hot dog, tem coxinha de frango, tem outras coisas. O que o senhor quer comer, eu vou lá buscar. Fome, o senhor não vai passar. É isso. A secretária não deu opção nenhuma. Mas o menino foi e falou o seguinte, olha, fome o senhor não passa. Não tem o queijo, mas tem vários lanches sem queijo. E vai matar a sua fome. Qual que o senhor quer? Ele levou uma sugestão. Talvez é isso que falte em nossos dias. De pensarmos, refletirmos, né, e etc. Entre Felipe e André, quem saiu-se melhor foi André, lá na multiplicação dos pães. Entre a secretária e o office boy, com certeza o office boy saiu melhor, por causa da proatividade, por causa de querer resolver o problema, pelo menos sugerir para resolver o problema. A pior coisa é quando tem um problema e a pessoa se cala. A pior coisa é quando tem um problema que precisa ter uma resposta e a pessoa trava. Sugere errado, mas fale alguma coisa. Pode ser que eu pague um mico aqui. Senhor, tem esse menino com 5 pães e 2 peixes. É pouquinho para muita gente. Mas, Senhor, calado eu não fico.
É a paixão, é o movimento, é a pessoa tentando resolver algo que muitas vezes é difícil, mas ele está em movimento. Ele quer achar uma resposta para aquilo. Isso se chama entusiasmo. No capítulo 12 de João, mostra André levando um grupo de gregos a Cristo. É isso, ele levou o irmão, levou o rapaz, levou os gregos. É isto. O coração ardendo para que as pessoas ouvissem sobre Deus e tivessem resposta para as suas vidas. Às vezes uma pessoa chega até nós com um problema e a gente se cala, como o Felipe. Nem que eu tivesse 200 de dinheiro, poderia te ajudar com isso. Mas eu, como André, posso te sugerir alguma coisa. Eu vou te apresentar Cristo. A gente ouve sobre os problemas e poucas respostas damos para resolver os problemas. E a gente precisa ter um entusiasmo, a paixão de André. Ele nos ensina claramente isso. Eu falei há pouco sobre o Billy Graham. Talvez muitos de vocês ouviram falar sobre o Billy Graham, mas eu acredito que poucos aqui já ouviram falar do Mac Making. Mac Making. Mac Making foi um rapaz norte-americano também, como o Billy Graham. Mac Making, ele tinha 24 anos de idade. Ele queria levar pessoas para Cristo. E ele via, então, nas conferências e cruzadas que ocorriam na sua cidade, ele falava: olha, eu não sou um pregador, eu não sou uma pessoa eloquente, mas eu tenho uma caminhonete. O rapaz com 24 anos de idade enchia sua caminhonete de pessoas para ouvir o pastor pregar. O rapaz hoje com 24 anos, para onde ele quer ir com a caminhonete dele? Eu conheço um rapaz com 24 anos que passa cera no carro dele até na chuva. Idolatra o carro. Aquele rapaz com 24 anos, o Mac Making, ele pega a sua caminhonete e enche de pessoas, parentes, vizinhos, desconhecidos, para levar essas pessoas para Cristo, assim como André fez. Eu quero falar uma coisa para vocês. Na carroceria daquela caminhonete, fala quem estava sentado ali para ouvir o pastor pregar. O Billy Graham. Billy Graham um dia foi convidado por esse rapaz de 24 anos. Billy Graham, ainda jovem, subiu na caminhonete e foi ouvir o pastor pregar. E o pastor mostrou Cristo para o Billy Graham. E o Billy Graham, de fato, entregou fortemente a sua vida a Deus e se tornou um grande evangelista da era moderna, graças ao entusiasmo, à proatividade, a um coração cheio de paixão do Mac Making, assim como o André. Pois é, o Mac Making talvez ninguém lembre dele. Talvez nunca subiu em um altar e pregou para algumas dezenas de pessoas, mas na carroceria do seu carro estava o grande evangelista que iria atingir bilhões de pessoas. O entusiasmo é isso. Pode fazer com que a pessoa leve pequenos, grandes, não importa, mas levar pessoas a Cristo, porque o coração está cheio de entusiasmo, cheio de paixão, de proatividade, querendo resolver um problema muitas vezes. Só o entusiasta procura a resposta para a resolução dos problemas. Quem não tem entusiasmo está morto em si mesmo. Ele olha para o problema e fala: esse povo vai tudo passar fome, porque mesmo se tiver 200 de dinheiro, não daria para comprar pão para alimentar todo esse povo. Mas André não foi assim. Ontem a Ingrid, junto com a pastora Ivonete, na live do Ministério de Mulheres, falou sobre Dorcas. Interessante. Uma mulher que fazia pequenas coisas, mas que foi muito lembrada e que foi ressuscitada por Pedro.
Eu ainda me lembro no que ela disse o seguinte: ó, Dorcas de repente não teve o holofote para si, as luzes para si, mostrando quem ela era, como uma grande eloquente, uma grande mulher de Deus, mas na simplicidade do seu entusiasmo pelo ministério social, assistencial, ela se tornou uma grande personagem de boas obras. E de fato, Ingrid, nós estamos lembrando dela aqui 2000 anos depois. Tem pessoas muitas vezes que querem grandes oportunidades, quer estar em evidência para mostrar algo, para dizer que está fazendo algo para os outros. Mas de repente não tem o entusiasmo de André, ou então a alegria, a paixão de servir o próximo como Dorcas, que são ministérios de bastidores que ninguém vê, mas que Deus está vendo. O Macmaken, de repente, ele não vai ganhar um galardão, sabe, porque ganhou para Cristo milhões de pessoas, mas ele vai ganhar o galardão sobre a vida do Billy Graham, e eu posso dizer que o galardão dele será grande, por causa do entusiasmo dele, por causa da paixão dele. André pode nos ensinar muito. Quantas pessoas não precisam conhecer a Cristo hoje nesse tempo de pandemia? A gente pode aprender com o apóstolo André, nesse projeto Operação André, de levar alguém para Cristo. Eu poderia dizer, quem compartilhou um link da igreja com uma pessoa não crente hoje, com um parente seu, um primo, um tio, um avô, alguém que está em uma quarentena conservadora, olha, estou mandando um link para você, estou te apresentando a Cristo. Eu tenho tantos seguidores, mas não mando um link para nenhum deles. A Operação André é querer que as pessoas venham para Cristo. Às vezes eu mando uma receita de um bolo, como fazer um peixe. Mas o entusiasmo pelo reino é outra coisa. É mostrar Cristo para alguém, dizendo, olha, encontrei o homem que batiza com fogo. Você quer ser batizado com fogo? É isso, quando a gente conhece algo novo, a gente quer passar isso para frente. A gente tem entusiasmo, a gente foi contagiado, a gente foi atingido. Quantas pessoas não contam para outra, olha, vi uma promoção em uma loja, vai lá, você sabia? Pois é. Ou então uma receita disso, daquilo, ou uma bênção recebida que a gente quer compartilhar. Olha, gente, está dando vacina ali de prevenção da Covid ali, fica esperto, é lá. Ou todo mundo quer compartilhar as coisas, porque é bom compartilhar. Agora o André falou, eu encontrei o Messias, eu preciso falar para Pedro. Eu preciso levar os gregos para Cristo. André tinha uma boa notícia para contar. E eu preciso contar a minha boa notícia. Eu pergunto, você tem boa notícia aí? Você tem boas notícias aí? Se você ligar a televisão quando chegar em casa, você vai ver as notícias que estão tendo lá. Dá uma olhadinha lá. Nas más notícias, é um cenário que nós estamos passando. Porém, André, ele não foi falar do Império Romano, foi falar disso, daquilo. Ele foi falar para Pedro, Pedro, eu encontrei o Messias. Eu quero te apresentar. Entusiasmo, paixão, proatividade, desejo. Hoje, eu quero te motivar a contar a novidade que você carrega, o entusiasmo que você tem. Nós temos Cristo, gente. Nós temos o mesmo Jesus que depois nós vemos o cumprimento no cenáculo. De fato, André estava ali no cenáculo e naquele dia ele foi batizado com fogo, cumprindo-se o que João Batista disse, eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. André estava lá e foi batizado com o Espírito Santo. Nesse tempo de pandemia, a gente pode ser um entusiasta, a gente pode ser proativo,
Se eu não posso ir até a pessoa vir até mim, eu posso mostrar Cristo para ela. Meu coração pode estar em brasa para mostrar isso, para falar sobre isso, para indicar para ela um norte. Eu sirvo aquele que disse: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sirvo aquele que disse: o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sirvo aquele que disse: quem crê em mim, rios de água viva fluirão dentro do seu interior. E tem muitas pessoas que precisam ser levadas a Cristo. De repente, eu não sou eloquente, de repente me falta tantas coisas para poder falar ou elaborar ou criar uma logística para que a pessoa ouça de Jesus, mas eu posso apresentá-la a Cristo de outra forma. Eu não posso presencialmente, eu posso um link, pode ser o link deste culto, pode ser um link de um culto muito bom de uma outra igreja, de um sermão bacana. Fala: meu irmão Pedro, Antônio, Maria, estou mandando um link para você. Estou apresentando Jesus para você. Ouça, esta palavra é para o teu coração. E elas só serão levadas para Cristo se eu tiver entusiasmo, se eu tiver paixão pelas coisas de Deus, se eu quiser que essas boas notícias alcancem essas pessoas. Se eu parar para pensar e falar: Senhor, onde eu estaria eu hoje se não tivesse abraçado o Evangelho há quase 40 anos atrás? Deus usou aquela moça, a irmã Fátima, na época uma jovem, para ir me buscar na quadra jogando bola, com um guarda-chuva, chovendo, garoando. Eu falei: está aí essa moça de novo. Lá na quadra, falou: João, hoje tem culto. Você falou que ia, então eu estou te esperando. Era uma conhecida que se converteu. E debaixo daquele guarda-chuva a gente ia, então eles esperavam me trocar em casa. De repente ia para a igreja, até que chegou o dia que eu falei assim: olha, irmã Fátima, não precisa mais, realmente, olha, eu já fui batizado com fogo também. A gente precisa ter esse desejo que a gente precisa atingir pessoas, levar pessoas a Deus. E eu vou falar uma coisa para você: se essa pandemia não fizer isso, nada mais fará. Porque são mais de 1.000 pessoas morrendo diariamente. E aquelas que estão enfermando, e aquelas que estão sofrendo com medo, com depressão, com ansiedade, e aquelas que estão se recuperando, e aquela que falta dinheiro, e aquela que está sem norte. E cadê o André? Cadê o André entusiasta? Cadê o André proativo? Cadê o André que fala: olha, eu achei o homem, e eu já quero apresentar Pedro para ele. E no problema, se eu não tiver resposta, eu vou sugerir. E o que eu peço hoje é que o Espírito Santo de Deus faça fortalecer, ou então reacender, ou nascer esse entusiasmo, esta paixão. A paixão da era moderna, do Mac-making, de pegar a caminhonete e falar: vem, eu não prego nada, mas tem alguém que vai falar ao teu coração, que vai nortear a sua vida. Eu não tenho sermão, mas eu tenho uma caminhonete. Eu não sou pastor, mas eu tenho um WhatsApp. Meu WhatsApp cabe muita gente. Meu Facebook cabe muita gente. Meu Instagram cabe muita gente. Seja bem-vindo à Operação André. Ficamos em pé. Vamos orar neste momento. Se alguém nesse momento em casa quer abraçar Jesus como Salvador, alguém que está sem entusiasmo, eu quero orar por você. Alguém que precisa voltar para Cristo e falar: Senhor, eu preciso rapidamente voltar, este é o momento. Diga no teu coração nesta oração: Senhor, eu retorno à tua casa, me perdoe. Torna a escrever o meu nome no livro da vida. Se alguém sente o desejo de entregar plenamente a sua vida a Deus, faça isso nesta oração. E logo após, pastora Juliana aqui, na oração final e nas bênçãos apostólicas. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por tua graça, por tua infinita misericórdia.
pelo teu cuidado que o Senhor tem tido sobre as nossas vidas. Nesses dias difíceis, Senhor, diferentes, parece que muitas vezes nos tornamos impotentes, Senhor, sem norte, mas nós podemos aprender, Senhor, a se entregar plenamente ao Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito possa nos encher de graça, de entusiasmo, a ponto, Senhor, de gerar em nós a proatividade, Senhor, a paixão pelo reino, para que muitos possam participar da nossa alegria, para que eles possam sentir o que estamos sentindo, para que eles possam ter a paz que nós temos, para que eles possam achar o caminho que nós encontramos. Eu quero orar neste momento por estas vidas, aquele que está retornando agora, que venha para Cristo, que o Senhor o perdoe, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Aquele, Senhor, que saiu do caminho, que ele possa voltar para o caminho, que ele possa ser abraçado, inserido, Senhor, oh Pai, no reino da luz, que possa sentir a alegria, o aconchego da casa. Abençoa, meu Deus, abençoa cada um de nós que te servimos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo diferente, Senhor, a termos entusiasmos, a termos proatividade, a termos a paixão pelos céus, Senhor, como objetivo nesses dias difíceis, Pai, para a glória do Teu nome, queremos perpetuar o Teu santo nome. Sê conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.